Olá pessoal, nossa aula de hoje é sobre seleção natural. A seleção natural, ela foi um mecanismo proposto por Darwin para poder explicar a evolução dos seres vivos. Para entendermos melhor o que é a seleção natural, primeiramente vamos falar sobre a seleção natural de um modo geral, ou seja, vamos falar sobre a seleção brasileira de futebol. A seleção brasileira de futebol, ela reúne um grupo de jogadores onde apresentam as melhores características. Características essas que podem ser aqueles que pulam mais alto, os que correm mais rápido e assim por diante. Essas características fazem com que eles se diferenciem do restante da população. Com isso, o processo seletivo ou a triagem, ela acontece de uma maneira semelhante ao processo natural de seleção nos seres vivos. Então, a seleção natural, ela promove uma triagem onde os organismos que apresentam as características mais vantajosas para o ambiente em que vivem tem mais chance de sobrevivência para seus descendentes. Ou seja, esse organismo ele é selecionado naturalmente para sobreviver. Um outro exemplo de seleção natural nós temos na natureza. Vamos dar exemplo de um grupo de leões, onde todos os indivíduos apresentam GNA. Dentro desse grupo, esse GNA codificava uma proteína que atuava na visão dos organismos, permitindo que enxergasse qualquer presa a uma distância de 100 metros. E uma leoa desse grupo, vamos supor que ela tivesse um filhote, e esse filhote fosse mutante para o gene B. Com esse gene, o filhote conseguia enxergar perfeitamente as presas a uma distância de 200 metros. Durante um período de seca, no qual muitos organismos morreram, as presas eram difíceis de serem encontradas. Só que tinha um porém, esse filhote ele tinha mais chance de sobrevivência. Então, portanto, ele tinha mais chance de sobrevivência e de se reproduzir. E se reproduzindo, o que acontecia? Ele passava os seus genes para os seus descendentes, o gene B, que esse gene passava de geração em geração. Portanto, gente, a seleção natural, ela pode agir em caracteres morfológicos, anatômicos, fisiológicos ou bioquímicos. Entretanto, a seleção natural, ela só pode atuar em características herdadas geneticamente. Ou seja, caso a variação entre esses indivíduos não tenha base genética, a seleção não irá conseguir selecionar a característica vantajosa do indivíduo, pois os descendentes desse organismo não serão portadores da característica vantajosa. Então, essa é a nossa aula de hoje e na próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre a seleção natural. Muito obrigada.